Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Querem aprender como eu fiz os capacetes da série do Loki? Então já fica nesse vídeo, tá muito legal e você vai aprender. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o molde da minha cabeça, então eu enrolei o papel filme desse jeito mesmo, com o cabelo, sem isolar nada, e depois de estar bem certinho, eu coloquei uma parte do lado também, porque aquele capacete do Loki tem tipo uma armadura pra parte do rosto, então eu também fiz assim, bem bonitinho. E aí pra segurar esse isofilme, eu coloquei alguns pedaços de durex, né, fita mesmo. Pode ser a fita que você tiver na sua casa, mas eu prefiro essa porque ela é transparente e é melhor depois para a segunda parte, que seria fazer o molde realmente com um canetão e moldar certinho onde eu queria que fosse o capacete. Depois desse molde pronto, já moldado no meu rosto, eu dei algumas ajeitadas nele, eu aumentei um pouco a largura e aí fui passar para o papel. Passei para uma cartolina mesmo, aquelas mais grossinhas. E aí, como já tava com a parte do canetão no verso, eu só passei um pouco da lapiseira por fora e aí marcou certinho. E aí eu contornei. E para deixar o outro lado bem igual, eu só dobrei a cartolina e cortei no molde que eu já tinha feito com o canetão. E aí eu só cortei bem certinho e fui para as medições das outras partes que eu teria que fazer também nessa cartolina. E, gente, esse capacete eu tirei da internet mesmo, os moldes, como vocês podem ver bem no cantinho esquerdo, tem os moldes na internet. E eu também vi uma moça aqui no YouTube explicando como ela fez, então eu tive várias inspirações para tentar fazer a montagem desse capacete e no final deu tudo certo. O desenho que eu tava fazendo não dava para enxergar nada, na verdade, né? Mas eu tava desenhando, tava fazendo na mão mesmo, criatividade é tudo nessas horas, porque pegar na internet você podia imprimir também, né, mas como eu queria certinho, moldando a minha própria cabeça, então eu preferi desenhar à mão livre mesmo, só olhando os esboços. E aí, para no final todas as peças se encaixarem, eu usava realmente a régua para, né, tirar as medidas, mas também eu usava as peças que eu já terminava de fazer e ajudava no esboço da próxima, né? Porque eles teriam que se encaixar tudo bonitinho no capacete e eu queria que não ficasse torto, né? Não ia dar certo. Depois de prontos os esboços, eu tirei o mesmo molde no EVA, aí eu contornava bonitinho, só que ele ficava escapando, então eu coloquei alguns pedaços de durex em volta, só para segurar bem a peça e não sair torto no final. Fiz isso com as 3 peças do capacete do Loki, e aí eu só recortei em volta. Tomar muito cuidado nessa hora, porque acaba cortando errado ou alguma coisa do tipo, então corte bem calmamente para ficar bem certinho, para que na hora da colagem ele se encaixe super bem. Também tirei o molde de 4 pedaços desse do chifre, achei que ficou muito grande essa parte, então se eu fosse vocês faria um pouquinho menor. Na parte da colagem, gente, eu vi muito tutorial falando para usar cola de contato, mas eu não perdi muito tempo comprando isso, porque meu pai tinha cola de sapateiro, que é praticamente quase a mesma coisa. Então eu usei ela mesma, usei o auxílio de um cotonete para passar, então eu passei no verso de uma e no verso de outra. Aí, lembrando, essa parte do capacete eu fiz dois moldes no EVA, porque daí eu queria que ele ficasse mais grossinho, então eu colei um em cima do outro. E se você também quiser usar a cola de sapateiro, é importante lembrar que você tem que passar nas 2 superfícies a cola, esperar um pouquinho secar e daí fazer a colagem, porque senão ele não gruda, dá uma melequeira e é aquela coisa. Então daí eu já fui colando as outras partes que eu tinha feito. A cor do EVA não vai influenciar em nada nessa parte, porque depois a gente vai passar cola branca e também tinta, então não vai ter problema. Então eu fiz bem coloridão todos os moldes. Nessa hora é importante mesmo você usar o que tem em casa já, né? Não ficar gastando com mais coisa.
Já na parte dos chifres, ele não estava grudando só com a cola de sapateiro, então o que eu fazia? Eu passava nesses cantinhos, que era só na extremidade que você passa, e aí esperava secar um pouquinho e vinha com cola Super Bonder. Fazia desse jeitinho que eu tô mostrando aqui, colava com o Super Bonder para ele grudar, porque sozinho ele não estava grudando só com a cola de sapateiro, ele estava fazendo uma gosmeira, nossa, não dava certo. Então daí, passando a cola de sapateiro junto com a cola Super Bonder, ele funcionou. Essa foi uma das partes mais difíceis que eu encontrei para fazer, porque ele tinha que grudar tudo certinho, mas no final deu certo. E daí para colação é boa, né? Para colar os chifres, eu medi certinho, queria que tivesse ficado um pouquinho mais para frente, porque na hora de colocar na cabeça ele ficou um pouquinho mais pro lado. Então, dica para vocês que fizerem, colocar um pouquinho mais para frente esse chifre. Da mesma forma, gente. Na parte da pintura, tive a ajuda do meu pai. Ele pintou pra mim, eu comecei a pintar, mas daí eu não tenho jeito pra isso ainda, né? Mas tudo bem. E aí ele pintou pra mim mesmo com tinta de carro, gente. Tinta de carro. Mas se você quiser usar spray, também dá, da mesma forma. Foi usada uma tinta dourada para fazer essa parte e os 3 capacetes foram pintados com a mesma cor da mesma forma. Como eu não queria deixar os capacetes muito dourados como que estava aqui, eu queria escurecer um pouquinho, então eu peguei clown preto e aí fui com um pincelzinho nas partes que antes de grampear, tudo bonitinho, e deu super certo, gente. E esse elastiquinho é vantajoso, porque daí eu não preciso ficar colando com latex na minha própria testa. E esse foi o resultado final dos capacetes, achei muito legal, achei muito criativo da minha parte também, e espero também que vocês tenham gostado. Logo também vai sair o challenge de toda essa produção, então fiquem ligadinhos. Deixe seu like, seu comentário e compartilhamento, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!